revisão do FGTS. Eu sei que muitos de vocês estão me perguntando, Dr. Jefferson, como que ficou a revisão do FGTS? É verdade que foi suspensa, foi bloqueada, foi cancelada, os trabalhadores perderam? Calma aí que nós vamos explicar neste vídeo, porque na revisão do FGTS, o ministro Nunes Marques pede vistas e suspende o julgamento sobre a correção do fundo de garantia. Jefferson, e agora? O que esperar? O que vai acontecer? Ainda tem chances de nós revertermos essa situação e os trabalhadores de fato vir a ser beneficiados com essa revisão do FGTS? Neste vídeo vou passar um simples resumo para todos vocês de uma maneira bem clara, bem segura e bem tranquila, onde todo mundo vai compreender. Agora, meu amigo, agora minha querida amiga, eu só peço com enorme carinho, começa a fazer parte da nossa família agora, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando com todos os seus familiares, amigos, com todo mundo que trabalhou de 1999 até agora 2023 e estão ali sedentos para saber informações sobre essa revisão do FGTS. Entendido aí, meu amigo? Entendido aí, minha querida amiga? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado especialista em Direito Civil e Processo Civil e vou trazer esse conteúdo para vocês. Pois bem, os ministros do STF estavam realizando a votação da revisão do FGTS. O ministro Nunes Marques pediu vistas da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5090, e suspendeu nesta última quinta-feira, dia 27 de abril, o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Pois é, o pedido foi feito logo no início da sessão. Ele não esperou ninguém debater não. Logo no início ele disse ali, olha, eu quero vistas, certo? Nunes Marques seria o próximo a realizar o voto, mas disse que precisava de mais tempo para analisar o caso. Então, quando o ministro do STF ele pede vistas naquele processo, é porque ele não estudou, não está a par do que tem ali naquele processo. E por isso ele pediu vistas para analisar o caso mais próximo, vamos dizer assim. Após ele ali, claro, ter recebido alguns documentos do Ministério das Cidades e também da Caixa Econômica Federal, por meio do advogado-geral da União, por meio da AGU, certo? O ministro, ele afirmou que, abre aspas, o pedido de vista não deve demorar. Ele disse também que se compromete a trazer o tema de volta ao plenário na maior brevidade possível. Ou seja, segundo o ministro Nunes, ele disse o seguinte, olha, eu vou analisar o mais rápido possível e não vou demorar tanto não para trazer novamente ao plenário essa votação. E segundo o próprio ministro, o governo federal alegou que ainda não tinha conseguido calcular o tamanho do déficit se tiver de complementar o rendimento do FGTS. Ou seja, segundo o ministro, o governo federal não tinha ali feito os cálculos de quanto teria realmente que desembolsar caso o julgamento da revisão do FGTS tiver sido julgada procedente para os trabalhadores. Mas calma aí, o julgamento ele foi suspenso com 2 votos a favor de equiparar o rendimento do fundo à poupança, certo? Mas ainda faltam ali 9 votos, 9 ministros realizarem o voto. Só votaram 2, né? Um pediu vistas. Então vamos aguardar aí os momentos que se seguem. Jefferson, você tem ali alguma boa expectativa em relação a essa votação? Meu amigo, eu sempre tenho boa expectativa. É sempre quando existir uma luz no fim do túnel, eu tenho ainda esperança, certo? Quem trabalha no meio jurídico sabe muito bem disso. Agora, lembrando que os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, esse aí é o nome dele, né? E André Mendonça, na semana passada, eles votaram para que a remuneração do FGTS
não seja inferior à caderneta de poupança, certo? O relator do processo, que é o Barroso, afirmou no seu voto, um voto meio contraditório, vamos dizer assim, mas ele afirmou em seu voto que a atual correção, que hoje é de 3% ao ano, mais a taxa referencial, não repõe a inflação, mas defendeu que a decisão não seja retroativa. Ou seja, o que contraria o pedido do partido do Solidariedade, que foi o partido que deu entrada nessa ação. E, consequentemente, contraria o direito, vou dizer bem assim, contraria o direito de milhões e milhões de trabalhadores. Aí eu sei que vários de vocês vão me perguntar, Jefferson, então quer dizer que nós que demos entrada vamos perder tudo? Como assim? Calma aí. Se a maioria dos ministros seguirem o voto do relator, a mudança na remuneração do FGTS passaria a valer só a partir da publicação da decisão do STF. Então, os dois ministros realizaram a votação. Por enquanto, continua nos 3% mais a taxa TR. Mas se o STF acompanhar o voto dos outros dois ministros, continua a partir da decisão, vai ser ali colocado com, no mínimo, a taxa, a correção da poupança. Ou seja, quando todos realizarem a votação e for publicado, começa a valer. Agora, a pergunta que não quer calar. Jefferson, e quem já deu entrada nos processos? Com advogado ou sem advogado? Independentemente se foi com ou sem advogado. Como que fica isso? Tal decisão, caso venha a ser mantida, como aconteceu com os dois votos do Barroso e do André Mendonça, encerraria todos os processos que tramitam no judiciário pedindo a revisão das perdas para a inflação. Um exemplo, se todos os outros ministros, ou então a maioria, votarem de acordo com a decisão do relator, que foi o seguinte, que essas correções só comecem a valer após a sentença do STF e não irá retroagir, quem deu entrada, infelizmente, iria perder ali as ações e não iria obter êxito nessas ações, caso eles acompanhem os votos dos outros dois ministros, certo? Vejam só, além disso, o voto de Barroso pode não alterar significativamente o rendimento futuro do FGTS. Pois o fundo de garantia, essa revisão, essa correção do fundo de garantia já superou a poupança em outros anos, em 2018 e 2021. Em 2022, o rendimento da caderneta foi maior, mas o Conselho Curador do FGTS ainda não distribuiu os lucros do ano passado aos trabalhadores. É muito fácil dizer, olha, aconteceu isso, mas sem distribuir para os trabalhadores, não é? Sempre isso acontece. E como vocês podem ver, em 2018 e 2021, a correção dos 3% mais a taxa TR foi maior do que a poupança. E aí, ministro? E aí? Isso aqui fica oscilando para cima e para baixo. Então, doutor Jefferson, o que podemos esperar deste julgamento? Várias pessoas me perguntam isso. Vamos lá. O que nós temos hoje? As cartas na mesa. Temos dois votos, do Barroso e do André Mendonça. Esses dois votos, eles disseram o seguinte, olha, nós consideramos que essa taxa referencial mais esses 3%, ele é inconstitucional, está muito abaixo do que os trabalhadores têm direito. Então, nós vamos fazer o seguinte, isso aí é a votação dos ministros, resumindo aqui para vocês. Então, os ministros fizeram o seguinte, olha, vamos colocar essa correção do FGTS, no mínimo, como a caderneta da poupança, no mínimo. Porém, esses valores, essa correção só será decretada, só começará a valer após a nossa sentença. E outra coisa, aquelas pessoas que deram entrada anteriormente para fazer a correção,
elas não terão direito a essa correção, porque nós vamos colocar daqui para frente, ou seja, da decisão para o futuro, começa a correção com a nova taxa, tá? Jefferson, mas nós aposentados que já sacamos o FGTS, mas nós que trabalhamos de 1999 até 2015, que eu tenho vários colegas, não é? Nós que aconteceu isso e aquilo, como que vai ficar a nossa situação se eles julgarem dessa maneira? Infelizmente, se os outros ministros acompanharem o voto desses outros dois, só começa a contar a partir da decisão. E aquelas pessoas que deram entrada não teriam direito a essa revisão, certo? O que me deixa chateado é o seguinte, vejam só, que os dois ministros reconhecem que essa taxa referencial ela é inconstitucional, que ela não pode ser paga, certo? Já que eles reconhecem e sabem que outros trabalhadores tiveram prejuízo com isso, por que eles não consideram pelo menos os últimos 5 anos desses trabalhadores? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Essa é a minha opinião. Segundo ponto aqui que nós temos que analisar. Foi pedido vistas e tem um prazo de aproximadamente 90 dias para que esse ministro ele venha a colocar no plenário da votação novamente essa questão da revisão do FGTS, certo? E o terceiro ponto, o que esperar agora? Prestem atenção, só tivemos 2 votações, 2 ministros realizaram o voto, faltam ainda 9 ministros realizarem os seus votos e tudo pode acontecer, pessoal, tudo pode acontecer. E um conselho que eu dou, não vamos sofrer por antecedência não, vamos aguardar, segundo o ministro que pediu vistas, vamos ter ali o mais rápido possível essa volta aí aos votos, não é? E eu tenho uma esperança boa, eu espero que pelo menos coloquem ali nos últimos 5 anos, pelo menos isso, eu espero. Então, ficaram mais tranquilos? Entenderam o que o ministro pediu vistas, o porquê ele pediu, porque ele não estava entendendo muito o assunto, pediu para dar uma estudada, uma analisada novamente em outros documentos que foram anexados pela AGU e isso precisa ser estudado a fundo. Eu não concordei nem com a decisão do Barroso, nem com a decisão do André Mendonça, porque por um simples motivo. Eles dizem que é inconstitucional, porém eles não ajudaram os trabalhadores não, principalmente os trabalhadores que já estão aí desde 1999 sendo prejudicados com essa correção do FGTS. E vocês, o que acharam? Coloquem aqui nos comentários para que nós possamos entender o que você está pensando, beleza? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!